Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, de língua portuguesa, essa língua maravilhosa. E eu sempre disse para vocês, que a disciplina de língua portuguesa é uma matéria rica, importante. Eu considero importante, eu gostava muito quando eu tinha a idade de vocês, tá? Por quê? A gente aprende a falar melhor, a gente aprende a escrever melhor, se expressar melhor. E o conteúdo de hoje, era um conteúdo que eu particularmente sempre gostei muito, que são as figuras de linguagem, O que são as figuras de linguagem? São recursos da língua, flexões da língua, da linguagem, que facilita a comunicação, tá? Quando, por exemplo, não existe uma expressão para significar aquilo. Por exemplo, na catacrese. Quando eu falo dente de alho, como que eu vou designar o dente de alho se não for o dente de alho? É claro que o alho não tem um dente, Se eu designo perna da cadeira, eu falo a perna da mesa, a perna da cadeira quebrou. Não existe outro termo, Existe uma falha aí na linguagem que não tem como, designar, explicar a perna da mesa, a perna da cadeira. Então foram recursos criados na linguagem, no dia a dia, que possibilitou explicar, por exemplo, o braço da poltrona, não é mesmo? E também eu quero explicar para vocês hoje, eu vou colocar, até a música, uma música aí para vocês observarem, tá? Sobre a metáfora. Metáfora, comparação. Por exemplo, se eu falo para vocês, nossa, mas meu filho é gato. Se eu falo que ele é gato, vocês vão entender que eu tô achando ele bonito, Mas eu falei que ele é um gato. Embora vocês entenderam, eu falei que ele é um gato. Se eu falo que ele é um gato, eu estou utilizando uma metáfora. Se eu colocar assim, se eu falar meu filho é tão bonito quanto um gato, eu estou utilizando a comparação. Também é uma figura de linguagem, tá? Outra figura de linguagem que eu quero deixar clara aqui para vocês, e tem aí na sua atividade, é sobre o eufemismo. É quando você suaviza a situação. Se você fala assim, para a pessoa te fala uma coisa, você sabe que ela está mentindo, mas você não vai falar, mas você está mentindo, isso não é, Como é que você vai falar? Você vai suavizar com elegância. Isso não é verdade. Quando eu falo isso não é verdade, eu estou suavizando a ideia de que ele está mentindo. Se eu quero contar uma notícia que uma pessoa faleceu, que uma pessoa morreu, como que eu vou colocar? Fulano de tal foi para o céu. Fulano de tal passou dessa para melhor. O que eu quero dizer com isso? Que ele morreu. Só que eu não quero falar, olha, fulano morreu. Eu quero dar uma notícia de forma elegante. Como que eu vou fazer? Olha, fulano infelizmente, não resistiu, passou dessa para melhor, tá? Então são recursos que vocês precisam aprender. Nós precisamos aprender no nosso dia a dia, tá bom? Outra figura de linguagem que eu sempre achei interessante é a hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole é o exagero. Quando eu falo para você assim, nossa, eu achei tanta graça, eu quase morri de rir. Morri de rir. Tem como morrer de rir? Não tem, Então você está praticando aí um exagero, tá? Um exagero. Eu coloquei aí também algumas, você vai analisar na atividade aí algumas imagens, sobre essa linguagem, figuras de linguagem. Se eu falo para você se eu falar matando aula, se a pessoa está matando aula, qual é a figura de linguagem que ela está sendo utilizada? Se a música fala sou girassol, qual é a figura de linguagem também que está sendo utilizada? Eu coloquei também algumas sugestões para vocês fazerem as atividades. Você vai analisar o quadro, vai ler e vai responder embaixo, tá?
sobre as figuras de linguagem. Tem um interessante aí, né, muito comum que vocês usam, falar, ah, fulano não veio, fulano matou a aula. Tem como matar a aula? Não tem como matar a aula. Primeiro que a aula nem é um ser vivo, né? Então, se a pessoa faltou a aula, não veio, né, você fala matou a aula, qual a figura de linguagem que vai estar usando aí, né? A hipérbole, não é mesmo? É uma hipérbole. Tem um exagero aí. Primeiro que nem tem jeito de matar aula, né? A aula nem vida não tem. Então tem uma espécie de metáfora com hipérbole. Mas a que predomina é a hipérbole, porque tem o que aí? O exagero, tá? E assim todas as outras vocês vão analisar e vão responder e vai postar aqui no grupo, tá?